Eu não sei, ninguém aqui me conhece, né? Eu estudei aqui no Manuel Vicente, eu morei aqui em Augustinópolis até 2020, e aí depois eu passei num concurso para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para procurador do município, depois procurador do estado de Mato Grosso do Sul. Aí, por fim, eu passei para procurador do Distrito Federal e hoje eu moro lá em Brasília. E eu vim aqui para bater um papo com vocês. E aí, meu amigo? Tudo na paz? Para bater um papo com vocês. E eu pensei em contar uma história para vocês. Eu pensei assim, cara, eu vou contar a minha história para os alunos, a minha história de vida. Só que aí pensei assim, cara, a minha história não tem lá muita coisa para contar. Então eu decidi contar a história de outras pessoas, de pessoas que eu conheço. Duas pessoas que eu conheço e de cuja história nós podemos tirar muitas lições de vida. Lições valiosíssimas que eu quero que vocês se atentem, que com certeza vão dar muitos insights para vocês. Essa história começa em 1965, esse recorte da história que eu estou pegando, né? Porque se a gente for falar lá do começo, vai ter que voltar lá no Adão e Eva, mas o recorte que eu estou tirando vem de 1965, em um lugar chamado Igarapé do Meio, Maranhão. Alguém aqui conhece? Alguém já ouviu falar? Ninguém conhece? Igarapé do Meio eu nunca ouviu falar. Ninguém conhece? Eu também não. Eu não conheço esse lugar, mas a história começa lá. Eu ouvi falar desse lugar e é lá que a história começa, Igarapé do Meio. Conhece? Enfim, foi em 1965. Olha, aquele local, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época era um lugar muito pobre. Era um lugar onde não havia energia elétrica, não havia água encanada. E uma garota nasce em uma família com 17... O pai e a mãe dela tiveram 17 gestações. A mãe dela teve 17 gestações do pai dela. Ou seja, uma família com o pai e a mãe e 17 filhos, 17 gestações. Só que desses 17, apenas 13 sobreviveram até a fase adulta. Ou seja, é um índice de mortalidade infantil muito grande, de quase 25%. Ou seja, de cada 4 pessoas, mais ou menos uma morria. Ou na barriga ainda, o aborto, ou há pouco tempo depois de nascer. A mortalidade infantil lá era muito grande. Porque não havia médico, primeiro, não havia saneamento básico, não havia resguardo. A mulher dá à luz e ela não vai poder contratar uma enfermeira, uma babá, alguém para ajudar, porque ela não tinha condições, ela tinha que trabalhar. Costumava-se dizer que quando uma mulher engravidava, as pessoas diziam assim, essa aí está com o pé na cova, porque a chance de ela morrer no parto, ela ou o filho, ou os dois, era muito grande, de pelo menos um dos dois morrerem, era muito grande. Eu tenho um colega que morou nessa mesma situação no interior do Maranhão, e ele me fala uma coisa, eu não sei se ele estava exagerando, mas ele dizia o seguinte, cara, a gente dizia que uma pessoa sobreviveu depois que ela completou 8 anos. Completou 8 anos e olha, isso aí sobreviveu. Porque até então, até lá, eu não sabia se ele ia sobreviver ou não. Essa era a realidade. Lá, eles não tinham água encanada. Eles usavam um poço para abastecer a comunidade, um poço de água que abastecia toda a comunidade, só que esse poço era meio seco, não ficava uma água muito limpa, ficava lama. Então eles tiravam a lama, colocavam em uma bacia e aguardavam a terra baixar no fundo, o barro. E aí eles tiravam a água de cima, era essa água que abastecia a comunidade. A casa era assim, era de paredes de madeira com barro e tampadas de palha, sem divisão em cômodos. Era tipo assim, um barracão aqui, aí as redes, ficavam ali as redes amarradas, então assim, uma família grande, 15 pessoas, morando só em um cômodo, dormindo em redes. Comer carne era um evento. Não era uma coisa assim, você come carne frequentemente. É tipo assim, ó, uma pessoa lá que vendia a carne, que era o cara que vai matar um bode, matar algumas galinhas, um determinado dia ele passava de casa em casa. Olha, daqui a tantos dias eu vou matar um animal
eu quero saber, tu vai querer carne? A pessoa, eu quero. Ele anotando. Aí ele anotava, via quantas pessoas iam querer carne, e aí ele ia decidir qual animal matar, a depender da quantidade de pessoas que queriam carne. Então, comer carne era um evento, era uma coisa assim. Lá, alguns homens se orgulhavam de dizer, lá na minha casa nunca deixei faltar comida. Tipo assim, não deixar faltar comida em casa era uma coisa assim, cara, esse cara se garante, hein? Lá a galera come todo dia. Essa era a realidade dessa população. Cerca de 4 anos depois, em um lugar também muito pobre, chamado Acopiara, esses aqui com certeza vocês não vão conhecer, não conhecem Igarapé do Meio, quanto mais Acopiara, eu também não conheço nenhum dos dois. Mas cerca de 4 anos depois, em Acopiara, lá no Ceará, um lugar também muito pobre, nasce um garoto em uma família com 10 pessoas, o pai, a mãe e 8 irmãos. A gente vê que as pessoas tinham muitos filhos naquela época, e principalmente nesses lugares mais pobres. Não havia, digamos assim, eles não adotavam métodos contraceptivos. Lá também não havia água, e não tinha também nenhum poço, mas havia um rio cerca de 5 quilômetros de distância do lugar onde eles moravam. Só que esse rio passava a maior parte do ano seco. Mas, embora o rio ficasse seco, a areia ficava úmida. Então, eles acordavam de manhãzinha, bem cedo, de madrugada, e se dirigiam até lá. Aí eles cavavam o chão, e como a terra era úmida, enchia de água. Aí eles pegavam a água, colocavam em um pedaço de madeira assim, era um pedaço de madeira, com uma corda assim do lado, outra corda assim, e uma lata do lado aqui. Aí eles iam, colocavam assim e iam carregando a água, 5 quilômetros de distância. Essa era a água que eles usavam. Com 6 anos, aquele garoto já trabalhava em serviço braçal, acordava de madrugada para trabalhar, construindo, fazendo tijolos. Com 13 anos, ele já era um pedreiro profissional. Essas duas famílias se mudaram e foram parar lá no interior do Goiás, em um lugar conhecido como Centro do Augusto, que se tornaria Augustinópolis, Tocantins. A mulher cresceu, o homem cresceu, eles se conheceram e se casaram, em uma situação de extrema pobreza. Eles alugaram uma casinha e tinha lá um fogareirozinho, não havia fogão, era fogareiro, um potezinho ali, o fogareiro no meio da sala. Alguém doou uma panelinha furada para eles, aí tinha um furinho, eu acho que eles colaram alguma coisa ali. E aí, à noite, assim, de tardezinha, ela preparava o jantar, aproveitava o fogo e já preparava o cuscuz que o homem comeria no dia seguinte, antes de sair para trabalhar na 20 mil, como pedreiro. Ele ia de bicicleta e, às vezes, ele ia a pé, correndo, ali para pegar uma carona no meio do caminho. Isso no sol ou na chuva. A vida desse casal era bem difícil, não era uma vida fácil. Para a felicidade deles, eles casaram bem na época das mangas. Então a mistura estava garantida. Aqui em Augustinópolis havia muita manga. Ali em frente ao Colégio Augustinópolis, vocês sabem ali onde tem um terreno que tem uma academia, ali era cheio de pé de manga. Aquele triângulozinho lá, verde, que tem uma grama, ali era um campo de futebol. Eu fico impressionado com aquele homem, ele chegava a dar 20 mil, às vezes ele vinha correndo, chegava e ia jogar futebol lá. O cara tinha pico, meu irmão. E aí eles comiam arroz, feijão e manga. Mas com 2 meses de casado, meu amigo, eles fizeram uma proeza que vocês não imaginam. Eles compraram 1 quilo de carne, meu amigo. O cara brojou, meu amigo. O cara brojou, comprou, foi, 1 quilo de carne, irmão. Só havia um problema. Eles não tinham geladeira. Aí o que eles fizeram? Eles pediram para um tio dessa mulher que tinha geladeira guardar lá. Aí o que eles faziam? Ficava a carne lá, aí eles iam lá, tiravam um pedaço e ia preparar. Aí outro dia eles iam lá, tiravam outro pedaço. E assim eles passaram vários dias comendo aquele quilo de carne. Aquele pouquinho de carne ali, misturado com arroz. Com 1 ano de casado, aquele cara fez outra proeza. Algo assim.
Não, algo extraordinário. Ele comprou uma roupa nova. Pela primeira vez na vida, ele comprou uma roupa nova. Porque naquela época, a cultura era assim. Você compra a roupa para o filho mais velho, aí ele veste um tempo, passa para o outro, aí vai passando de filho para filho. Como ele não era o mais velho, ele nunca tinha tido uma roupa nova. Quando eles se casaram, a mulher disse que ele não tinha uma cueca que não fosse rasgada. Todas as cuecas dele eram rasgadas, porque ele vai passando de um irmão para o outro até chegar nele, meu amigo. Aí era assim. Mas ele comprou uma roupa nova, com um ano de casado. Aquela, mais uma vez, ele brojou. Aí eles tiveram um filho. Tiveram um filho e uma prima, a mãe de uma prima deles, doou as roupas para ela. Então o gurizinho usava roupa de menina. Até hoje ele tem um jeito assim mais sensível. É brincadeira, pessoal, não tem. Ele é... Mas eu queria zoar, eu vou mandar esse vídeo aqui para ele. Aí, com cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, na verdade, nasceu o segundo filho. Quando esse segundo filho completou 1 ano de idade, ele tirou uma foto. Naquela época, fotos eram pagas. Você contratava um fotógrafo para vir aqui tirar uma foto. Então, ele tirou a sua primeira foto com 1 ano de idade. Com 2 anos, sua segunda fotografia. E com 3 anos, a terceira foto. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, nasce o terceiro filho, que foi acometido por uma grave pneumonia que quase o leva a óbito. Ele foi tratado no SUS, obviamente, eles não tinham plano de saúde, não tinham carro. Vai parir, vamos colocar aqui na garupa da bicicleta e vamos, não tinha uma vida confortável. Ninguém acreditava que o guri ia sobreviver, a não ser os pais dele. Ficou bem magrinho, mas sobreviveu, felizmente. Só que aquele casal tomou uma decisão. Eles decidiram que queriam melhorar de vida e que dariam a seus filhos uma vida melhor do que a que eles tiveram. Eles decidiram que não queriam que seus filhos vivessem naquela pobreza que eles já haviam vivido. E por algum motivo, o pai daquela garota, ele tinha em mente a ideia de que por meio do estudo, seus filhos poderiam melhorar de vida. Já lá, o pai dela, por algum motivo, ele acreditava que estudar era importante. E por mais que para nós possa parecer óbvio, lá não era. Às vezes os amigos dele falavam, caraca, rapaz, negócio de estudar, tem que colocar os filhos para trabalhar. Mas ele não teve estudo, mas por algum motivo, felizmente, ele acreditava que tinha que colocar seus filhos para estudar. Então ele enviou alguns dos seus filhos para estudar numa cidade grande, lá no Maranhão, chamada Imperatriz. Esses filhos ficaram morando lá com alguns amigos e estudaram. Aí aquela garota terminou os estudos, fez um concurso público para a professora do estado de Tocantins, passou, conseguiu um cargo de coordenação, fez nível superior. E o homem não teve a oportunidade de finalizar os estudos. O pai dele adoeceu e ele tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então ele foi viver do trabalho. Mas apesar de não ter conseguido estudar, ele decidiu se dedicar ao trabalho, trabalhar com dedicação, com honestidade, com criatividade. Não trabalhar sem pensar. Porque por mais que isso aqui possa parecer óbvio, a verdade é que a maioria das pessoas trabalha sem pensar. É só mecanicamente fazendo o que lhe mandam. Ele não. Ele trabalhava tentando sempre fazer o melhor trabalho possível, tentando prestar o melhor serviço para o seu cliente. E eles sempre incutiram nos seus filhos: estudem. Vocês vão melhorar de vida por meio dos estudos. O homem dizia assim: meus filhos, estudem para vocês não precisarem trabalhar no sol como eu. Porque trabalhar no sol é muito ruim. E olha que é o sol do Tocantins, o dia todo debaixo do sol. E eles tinham isso, eles colocaram nos seus filhos esse desejo, essa sensação de importância dos estudos. Eles sempre estimularam seus filhos a estudarem. E aquele homem começou a trabalhar e ganhar notoriedade no mercado de trabalho como pedreiro. Ele era um profissional de excelência, trabalhava com dedicação, com criatividade, e ele foi ganhando notoriedade e foi se tornando referência e se tornou mestre de obras.
E aos poucos, a vida daquele casal e daqueles filhos, daquela família foi melhorando. Paulatinamente, isto é, aos poucos, eles foram melhorando de vida. O filho do meio, por exemplo, que até os 3 anos tinha uma foto por ano, aos 5 anos teve seu primeiro aniversário, com salgados, bolo, refrigerantes e muitas fotos. Eles lá por volta do ano 2000 e alguma coisa ali, comprou uma moto, mais um tempo passou, comprou um carro, e aos poucos eles foram melhorando de vida. Os seus filhos que na infância viveram na pobreza, na adolescência já tinham uma vida razoavelmente confortável. Estudo e trabalho. E hoje aquele casal tem uma vida boa. Eles têm uma casa grande, confortável. Eles têm imóveis alugados. Eles têm terra, gado, carro, moto, plano de saúde. E os seus filhos, o mais velho é promotor de justiça, o mais novo é promotor de justiça também, e o do meio sou eu, o procurador do Distrito Federal. Então, olha a situação, como ela mudou. Hoje, meus irmãos e eu temos uma vida confortável, estável. Nós não podemos mudar, nós não podemos escolher o nosso início. Onde nós nascemos, como nós começamos a vida. Isso nós não podemos mudar. Eu preferiria ter nascido filho de ministro do STF. Mas isso não está no meu controle. Mas nós podemos decidir o que nós vamos fazer, nós podemos decidir o que nós vamos fazer daqui para frente para definir o nosso futuro. E as decisões que nós tomamos hoje vão impactar diretamente a vida dos nossos filhos, ainda que não os tenhamos. Aquilo que você decide hoje vai impactar como será a vida do teu filho, ainda que você ainda não o tenha. Eu quero que você olhe para você hoje e se imagine daqui a 10 anos. Como você vai querer ser daqui a 10 anos? Como vai ser a tua vida? Existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que têm uma vida confortável, que têm mais facilidades na vida, e pessoas que têm uma vida dura, difícil. Quem mora em cidade grande, pega ônibus, passa o dia todo. Como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Como é que você quer estar? Como você vai estar daqui a 10 anos vai depender de o que você vai fazer hoje. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu estudava no ensino médio, eu chegava em casa, ia pegar a gramática, cara, ia estudar. Por quê? Porque eu queria melhorar de vida. Porque eu tinha sonhos, eu tinha um sonho de ter uma vida confortável. Eu sabia, eu não nasci em uma família rica, eu não tive essa sorte. Mas eu não quero ser pobre pelo resto da minha vida. E eu sei que é por meio do estudo que eu vou conseguir melhorar. Então ninguém precisava me mandar, vai estudar ali. Eu tinha o incentivo dos meus pais, claro. Mas eu estava ali estudando, não é porque vai ter uma prova, porque o professor mandou. Não, eu sabia, cara, eu quero melhorar de vida. Eu pegava ali, Pegava ali um conteúdo de matemática, a Crisane sabe, a Crisane também, é outra pessoa. Ia estudar, porque eu queria melhorar de vida. Então, eu não sei qual vai ser a tua escolha de vida. Se você vai querer, por exemplo, estudar para um concurso público, se você vai querer ser um profissional liberal, trabalhar em uma empresa, mas, independentemente do que você escolha, faça o seu melhor. Trabalho e estude. Estude. O que você for fazer, estude para isso. Quer passar no concurso público? Estude para o concurso. Quer fazer um vestibular? Estude para o vestibular. Tire um tempo para estudar, cara. Saiba que isso que vai determinar como vai ser a tua vida. E no seu trabalho, independentemente do que seja, faça o seu melhor. Normalmente as pessoas trabalham, como eu disse, sem pensar e só fazendo o mínimo possível. Eu vou fazer o mínimo aqui
Não faça só o mínimo, faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, independentemente de onde você trabalhe, você vai ser bem sucedido. Trabalhe pensando, não faça só o que todo mundo já fez, que todo mundo faz. Raciocínio, pensa, cara, será que é assim mesmo? Quer montar uma empresa? Estude sobre gestão de pessoas, estude sobre marketing, sobre venda. É um profissional liberal do mesmo jeito. Vai fazer concurso público, estude sobre o concurso público e faça o seu melhor. Vai trabalhar em uma empresa, procure ser aquela pessoa cujo patrão tem mais medo de que ela peça demissão do que ela própria de ser demitida. Porque isso, pessoal, é raro. A maioria das pessoas, como eu disse, só faz o mínimo. Quer se livrar do problema e não resolver. Certa vez eu cheguei para pegar um documento em um lugar, só a título de exemplo, para que vocês não sejam esse tipo de profissional, independentemente de onde você trabalha, serviço público, iniciativa privada, profissional liberal, enfim. Aí eu fui lá pegar um documento e a pessoa disse assim, não, a pessoa que entrega não está aqui não, vem à tarde. Se eu me desloquei até lá e a pessoa não vem à tarde, disse, mas não é só para entregar? Por que você não me entrega? Não, é porque tem que assinar alguma coisa aqui, aí eu disse, olha, se eu tiver que assinar, eu assino. E se a pessoa tiver que assinar, eu assino a minha parte aqui e aí depois ela assina a parte dela. Não, tá bom, aí mandou uma mensagem. Aí a pessoa, não, é só entregar para ele e pedir para ele assinar o recebido. Aí eu fui lá, peguei e recebi. Ou seja, a maioria dos profissionais em qualquer área, na iniciativa pública, na iniciativa privada, quer se livrar do problema. Sai para lá. Não quero nem saber, não quero nem pensar. Mas se você é aquela pessoa que quer resolver o problema, quando chega a pessoa lá, seja um cidadão, você como servidor público, seja o cliente na iniciativa privada, você diz assim, eu quero resolver o problema dessa pessoa. Você vai ser um profissional que vai se destacar. Aquele homem se destacou por meio do trabalho dedicado. Aquela mulher melhorou de vida por meio do estudo. Então esse é o pilar, trabalho e estudo. E eu espero, pessoal, que essa reflexão tenha despertado em você o desejo de melhorar, de mudar de vida, de dar para os seus filhos uma vida melhor, de ter uma vida melhor. Assim como aconteceu com essa família, que, como eu disse, veio da extrema pobreza, mas hoje é uma família bem-sucedida. Meus pais vieram da extrema pobreza, meus irmãos e eu somos uma geração de transição e nossos filhos, uma geração abastada. Espero que vocês internalizem isso e eu agradeço a atenção. Até mais.